Então, pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula. Bem, a nossa próxima aula é simplesmente sobre administração e gerenciamento, BPF 5S, APPCC, OS, Ordem de Serviço. Bem, qual que é a importância da administração e do gerenciamento para um negócio? Antes de tudo, né, vocês devem saber que para um acorde simplesmente mais sutilizado e mais elevado de uma empresa, simplesmente toda a indústria, principalmente, ela deve estar em sintonia com a administração. Né? A administração deve ser concisa e coesa naquilo que ela propõe e naquilo que ela atua e faz perante os funcionários daquela determinada empresa, daquela determinada indústria. Se porventura qualquer coisa acontecer na indústria, na fábrica, e simplesmente o gerente ou o administrador estiverem a par do que está acontecendo, é muito mais fácil resolver os problemas que surgem do que simplesmente aquela empresa, aquela indústria que não tem um sistema de gerenciamento, de administração. Veremos também que toda empresa, toda indústria que não tem um sistema de administração e gerenciamento adequado, elas permanecerão no tempo isoladas e simplesmente na sua total pequenez, porque simplesmente elas não se desenvolvem, elas não ampliam seus horizontes, elas permanecem naquele estado embrionário da mesma forma pela qual elas foram criadas, né? Aí vocês podem ver simplesmente uma padaria de esquina, né? Uma padaria de bairro, porque simplesmente da mesma forma que ela surgiu, ela permanece muitas vezes inalterada ao longo do tempo. Por que isso acontece? Vocês podem voltar nela daqui a 10 anos e elas estão funcionando da mesma forma, sem nenhum incremento a mais, sem nenhum desenvolvimento. Por que isso acontece? Simplesmente porque não se tem um sistema de gerenciamento e de administração adequado. Então vocês sempre vão voltar nesses locais, né, que não tem um sistema de administração e gerenciamento adequados e vão entender que eles ficam retidos no tempo. Da mesma forma que eles foram criados, eles estão atuando até hoje. Né? Então há uma ineficiência, né? De certa forma, um comodismo ali dos donos desses locais em avançar e progredir, porque há como progredir e muito. E veremos aqui alguns detalhes que podem desencadear esse avanço, né, para os empreendimentos de vocês. São passo a passo simples, né? De certa maneira, quando vocês vão aprender isso de uma forma sobrecarregada, geralmente na faculdade eles passam isso por um demasiado tempo, né? Apenas questões técnicas, técnicas e técnicas que são muito maçantes. E esse conteúdo ele acaba ficando muito pesado em si, né? Muito difícil de se absorver. Mas aqui espero que seja sucinto, né, para vocês, apenas em uma única aula. Espero que vocês já absorvam esse conhecimento. Vocês podem voltar outras vezes para compreender melhor. E eu vou deixar um material de apoio disponível para que vocês possam usar ele como base para a implantação do sistema de administração e gerenciamento do estabelecimento de vocês. Tá ok? Vocês não precisam se preocupar com relação a esse sistema, né? Esse sistema só vai valer a pena quando vocês estiverem de fato comprometidos em avançar, em criar suas próprias indústrias, suas próprias empresas. Então vocês vão ter um embasamento técnico, né? Na verdade vocês vão ter um apoio, um suporte técnico para a aplicação das variáveis necessárias, né, para a implementação disso junto aos órgãos especializados de suas cidades, que geralmente está relacionado com a Visa, né, com o sistema de inspeção e de liberação aí do alvará, né, para o funcionamento adequado de suas empresas. Claro que isso aí é um âmbito mais avançado, né? Digamos quando suas empresas já estiverem decolando para valer. Mas vocês podem permanecer no anonimato, né, trabalhando de forma autônoma, até que vocês consigam compreender a magnitude dos seus empreendimentos, né? Claro que vocês não precisam abrir CNPJs, tudo isso e regulamentar tudo de cara, porque tudo vem com custos. Se vocês fizerem alguma regulamentação das indústrias e empresas de vocês, saibam que não é uma coisa barata de se fazer. Tudo vem com custo.
Mas se vocês estiverem preparados, né, vocês podem começar no anonimato, no, de certa forma aí, como autônomos, claro que trabalhando de acordo com as regras, né, com os propósitos estabelecidos ali de seguridade, as normas de segurança alimentar, como aí vocês vão ver que significa isso, que são as BPF, as boas práticas de fabricação, né? E isso tudo implementado nas instituições de vocês, nas organizações de vocês, vocês terão aí um pouco mais de vislumbre do que é o sistema de gerenciamento e de administração. Hoje, com a tecnologia, ficou tudo muito mais fácil, né? Vocês não precisam daquela papelada incessante a todo instante, né? Para cobrir o sistema administrativo de vocês. Vocês podem fazer essa gestão dos seus sistemas de produção apenas colocando em uma planilha do Excel ou do Word. Basicamente, do Excel fica mais fácil, né? De vocês rastrearem tudo aquilo que vocês precisarem rastrear, de acordo com o ano, de acordo com a data específica, né? Vocês têm tudo ali anotadinho, é muito mais fácil de se criar cada organograma certinho ali em um documento do Excel. Eu vou disponibilizar esse documento do Excel, bem como um documento do Word, para que vocês possam, de forma detalhada, né, acompanhar aí. Do Word, na verdade, eu vou disponibilizar para vocês, né, ele como Word, como também, né, um documento em PDF. Eu vou deixar tudo junto, tudo reunido em um único documento, em um único em uma única pasta, né, compactada, para que vocês estabeleçam aí o sistema de gerenciamento de vocês da melhor forma possível. Claro que tudo isso aí pode ser alterado, né, pode ser modificado de acordo com as suas necessidades básicas. Mas digamos que vocês terem um conhecimento específico do que se trata cada um desses sistemas, né, desses métodos, irá favorecer bastante para que vocês tenham aí um certo progresso, né? Para que vocês avancem de acordo com as normas técnicas estipuladas aí para uma melhor jornada de desenvolvimento empresarial e industrial, tá ok? Isso tudo beneficia, eles colocam no meio aí no meio público, né, como uma forma de melhor concorrência. Só que eu descarto essa concorrência deles e coloco de forma a estabelecer uma melhor qualidade na indústria e na empresa de vocês, né? Para que vocês ofereçam produtos da melhor qualidade para todas as pessoas. Isso aqui vai envolver um tema bastante técnico, né? Espero que vocês acompanhem isso com clareza, porque vai estabelecer para vocês um certo padrão mental que vai favorecer para vocês discernirem, né, tudo aquilo que acontece durante os processos inerentes à fabricação ou à produção dos alimentos. Tudo isso aqui está baseado, sobretudo, na segurança dos alimentos, na segurança de alimentos, né, na seguridade alimentar. Então, o princípio é estabelecer métodos para que simplesmente nós tenhamos produtos de qualidade e que não ofereçam riscos às pessoas, aos consumidores finais. Porque, bem como vocês já devem, a essa altura do campeonato, estarem cientes, é que simplesmente qualquer desvio, qualquer tipo de dano, de problema que ocorrer durante o processamento dos alimentos, lembrem-se que isso pode ser simplesmente uma porta aberta para eventuais doenças causadas pelos alimentos, as chamadas DSTs não, DTAs. As DTAs são doenças transmissíveis por alimentos. Então, simplesmente nós podemos observar também que dessa forma vocês têm que estar concisos disso, né? Porque se tiver qualquer irregularidade na produção de vocês, alguma pessoa pode ser responsabilizada de forma judicial, né? Judicialmente responsabilizada por algum dano qualquer que seja ao cliente, né? Então fiquem preparados com isso. Não é uma questão para vocês terem medo, né, e receio de encarar, porque primeiro vocês têm que ter conhecimento das normas e das técnicas. E aplicando cada uma de forma detalhada, de forma customizada, vocês terão aí simplesmente a oportunidade de vislumbrarem o avanço e o progresso rumo ao mais elevado grau de qualidade da empresa ou da indústria de vocês. Claro que isso aqui em âmbito caseiro, né?
Claro que tem seus efeitos lá mais e mais e mais elevados na qualidade, mas se vocês têm a capacidade de empregar isso aí de forma caseira, quem sabe de forma industrial vocês podem avançar muitíssimo mais com essa qualidade, porque instaurada uma vez a qualidade dentro da empresa ou da indústria de vocês, vocês podem replicar esse método de trabalho na forma de filiais de suas empresas ou indústrias. Uma vez que o sistema APPCC estiver estabelecido dentro de uma única planta de suas empresas ou indústrias, vocês podem detalhadamente fazer isso em qualquer nível da sua empresa, da sua indústria. Então, vocês conseguem replicar com mais facilidade as empresas e as indústrias de vocês, né? Porque ambas vão seguir os mesmos processos, os mesmos procedimentos, os mesmos padrões ali de trabalho e de processamento dos alimentos, tá ok? Vamos começar nesse método de administração e gerenciamento, falando sobre os BPFs, as BPFs, boas práticas de fabricação. A melhor forma para incorporar requisitos de higiene e qualidade aos processos industriais é documentando todas as orientações a serem seguidas. Por isso, elaborar um manual é um mecanismo muito comum. Entenda quais pontos você deve considerar para criar o manual da sua indústria, levando em consideração a realidade da empresa. As 11 diretrizes básicas de um manual de boas práticas de fabricação são: responsabilidades, indique os deveres da equipe dedicada para a gestão de qualidade e do cumprimento dos itens descritos no manual. Com a capacitação e comprometimento de todos, consolida-se a cultura de qualidade na empresa. O segundo passo da diretriz são as instalações e equipamentos. Estabeleça padrões seguros de higiene e frequência de limpeza de acordo com o seu segmento. O terceiro passo é a manutenção preventiva e calibração das máquinas. Descreva as práticas de manutenção com o intuito de evitar falhas. O quarto ponto são manejo dos resíduos. Defina a sistemática da separação entre resíduos recicláveis e orgânicos, de acordo com a legislação aplicável à sua empresa. 5. Controle de pragas. Estabeleça medidas preventivas e corretivas para prevenir a atração, acesso e abrigo de pragas. O ponto 6 é simplesmente o controle de água e energia. Implemente medidas para evitar a contaminação de produtos, incluindo análise de potabilidade da água, higienização da caixa d'água e instalações de luminárias com proteção contra quedas e explosões. O sétimo passo é a operação. Tenha procedimentos detalhados para cada uma das operações que possa interferir direta ou indiretamente na qualidade do produto final, recebimento, armazenamento, descongelamento, manipulação e distribuição. 8. A seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens. Saiba a procedência dos alimentos comercializados e avalie sua qualidade. 9. Controle de qualidade. Invista em métodos de produção e controle de padrões de qualidade. O passo 10 é a higiene pessoal e a saúde dos colaboradores. Instrua os colaboradores sobre a frequência da higienização das mãos, uniformes e exames necessários. Rastreabilidade e recal. Controle todas as etapas de sua cadeia de suprimentos, fornecendo informações fundamentais para análise e gestão de riscos. Bem, aqui como vocês puderam ver, aqui é um passo a passo das 11 diretrizes básicas do manual de boas práticas de fabricação. Estarei disponibilizando ele para vocês na forma de um PDF para que vocês possam acompanhar, né? E simplesmente colocar isso aí bem exposto dentro do trabalho de vocês, da gestão de trabalho de vocês, porque isso aqui é fundamental para que vocês estipulem cada vez mais melhorias e qualidade dentro do processamento e da atividade gestual da empresa de vocês.
tá ok? Isso vai favorecer bastante para que vocês produzam cada vez mais produtos com qualidade, né? E se algum eventual processo, né, de fiscalização for acontecer na empresa de vocês, vocês tendo esses documentos em mãos, né, dentro da empresa de vocês, dentro da indústria de vocês, vocês já irão simplesmente se livrar de muitas e boas, na verdade, problemáticas, né, que acontecem aí nesse meio de fiscalização, tá ok? Porque aqui vocês comprovam que os seus estabelecimentos estão atuando de forma qualitativa, de acordo com as normas técnicas necessárias para a boa manutenção de produtos e simplesmente de processos com excelente qualidade e com alta e elevada característica, né, de produção industrial, de acordo com as normas técnicas estabelecidas. Isso aqui é primordial para favorecer a vocês uma amplitude maior, né, e uma elevação da consciência do grupo coletivo que trabalha com vocês, para que eles simplesmente se portem de forma mais profissional naquilo que cabe a eles o respeito, que é simplesmente esse processo de trabalhar com os alimentos. E aqui vamos trabalhar de forma avançada e com muita excelência. Tá, okay? Agora vamos para outro sistema de gestão, né, que é o sistema 5S. Muitos de vocês já devem ter ouvido algum ou outro funcionário, né, de alto escalão de alguma empresa falando sobre 5S. O 5S, na verdade, é um sistema, é uma metodologia que abrange todas as empresas. Mas, no entanto, aqui na empresa de alimentos, ela vai ser muito favorável para uma melhor coesão, né, e também para transparência e qualidade dos processos. A metodologia 5S é uma ferramenta, é um método que visa melhorar o ambiente de trabalho e aumentar a produtividade e a qualidade total das entregas da companhia, tendo como base 5 sensos: a utilização, organização, limpeza, bem-estar e autodisciplina. 5S é uma metodologia, filosofia japonesa de gestão empresarial para a implantação da qualidade total, desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, motivando e conscientizando toda a empresa a ter um ambiente de trabalho limpo, organizado, ágil, produtivo e seguro, baseado na aplicação de 5 princípios japoneses: Seiri, utilização; Seito, organização; Seiso, limpeza; Seiketsu, padronização; e Seishitsuki, disciplina, com consequente melhoria da competitividade organizacional, que aqui eu digo que, de certa forma, como melhoria da qualidade organizacional da empresa, né? Aqui no 5S, a utilização significa em japonês seiri, que é separar o necessário do desnecessário e eliminar o espaço de trabalho, tornando o ambiente mais simplesmente eliminar do espaço de trabalho, né, o que seja inútil. Ou seja, aqui vocês vão tirar, descartar tudo aquilo que não é utilizado no ambiente de trabalho, né, para favorecer uma melhor mobilidade dos funcionários dentro da empresa, dos colaboradores dentro da empresa. Então eles não vão ter que se esbarrar e perder tempo com coisas inúteis, objetos inúteis que simplesmente quase não são utilizados ou não são utilizados dentro da empresa. Então esses objetos, né, esses pertences que não são utilizados, eles devem ser tirados da empresa para facilitar a mobilidade, né, e para facilitar simplesmente que as pessoas ali dentro elas tenham total mobilidade, total velocidade e agilidade nos seus trabalhos, tá ok? O outro é o senso de organização, que significa em japonês seito, que é colocar cada coisa em seu devido lugar e organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. Ou seja, com tudo no lugar, dificilmente as pessoas irão se perder no que elas terão que fazer dentro da empresa, dentro da indústria, né? O terceiro senso é o senso de limpeza, que significa em japonês seiso, que é limpar e cuidar do ambiente de trabalho, melhorar o nível de limpeza. Então temos aí, né,
que quanto mais limpas for simplesmente a atmosfera e o ambiente, melhor será a qualidade também dos produtos e de todo o sistema de operação dentro da empresa. Nós temos aí o quarto, o senso, que é simplesmente a padronização, que significa em japonês seikitsu, que é criar normas, estandartes e regras a serem seguidas. Ou seja, vocês podem elaborar uma cartilha, né, dos procedimentos padrões da empresa de vocês. O procedimento operacional padrão, chamado de POP, vai ser bem utilizado aqui nessa questão. O POP, na verdade, assim como o BPF, né, boa prática de fabricação, está bem usual aqui. O POP, procedimento operacional padrão, também é outro procedimento elaborado aqui na indústria de alimentos que vocês podem utilizar bastante de acordo com as características de sua gestão na sua empresa. O POP significa procedimento operacional padrão. Tudo aquilo que for padronizado dentro de sua empresa, simplesmente os colaboradores deverão seguir aquilo de forma constante e contínua, né? Com pequenas ou outras alterações, mas simplesmente eles vão estabelecer uma rotina para evitar que aquilo ali saia do planejado. Qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de desvio no procedimento operacional padrão pode ser caracterizado como um ponto, como um perigo e ponto de simplesmente crítico de controle, né? Como veremos mais adiante. O quinto senso é a disciplina, que significa em japonês shitsuki, que é onde todos ajudam a incentivar a melhoria contínua do estabelecimento. Então, simplesmente na disciplina, o quinto senso, né, é simplesmente aonde todos estão ativos e colaborativos dentro da empresa. Qualquer um dos colaboradores dentro da empresa podem dar sugestões e podem simplesmente beneficiar a empresa com melhorias. Então, vocês têm aí a opinião, a visão de cada um, né, para atender às suas necessidades individuais e pessoais dentro do estabelecimento. E eles simplesmente, cada um com o seu grau ali de atuação, né, se eles se sentirem atendidos na observação, na sugestão que eles deram, eles vão se sentir muito melhores dentro do estabelecimento, dentro da empresa, e vão trabalhar de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais promissora para simplesmente a melhoria energética e individual das pessoas dentro da empresa, tá ok? Então nós temos aí que os 5 principais benefícios da metodologia 5S são maior produtividade pela redução de perda de tempo procurando por objetos. Só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão. A redução 2. A redução de despesas e melhorar o aproveitamento de materiais. A acumulação excessiva de materiais estimula a desorganização. Então aqui no 5S nós não teríamos essa desorganização, né? O terceiro é simplesmente a melhoria da qualidade dos produtos e serviços. 4. A redução de acidentes de trabalho. 5. Melhor e maior satisfação das pessoas com o trabalho. Simplesmente, isso aí, estudando um pouco disso, vocês podem entender que tudo isso está relacionado com a qualidade, tá ok? Bem, pessoal, é uma coisa bem interessante de vocês entenderem, né? Já que está tudo proposto aqui, né? Uma coisa bem fácil, bem didática, bem fácil de entender, né? E vamos agora passar para outro requisito técnico dentro do procedimento de administração e gestão de uma empresa, de uma indústria. Vamos falar agora sobre o sistema APPCC. O sistema APPCC, Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, consiste em um sistema de controle sobre a segurança do alimento, mediante a análise e controle dos riscos biológicos, químicos e físicos em todas as etapas de produção. O sistema APPCC é obrigatório para as indústrias de alimentos. Além disso, essa ferramenta é extremamente útil para a gestão da qualidade, pois garante a segurança do alimento produzido, reduzindo significativamente o risco de DTAs, doenças transmitidas pelos alimentos. A implementação da prática do sistema APPCC consiste em uma metodologia de 12 passos sequenciais,
baseados nos 7 princípios do sistema. E aqui nós temos que os 7 princípios do sistema APPCC são: princípio 1, análise de perigos. Consiste na identificação de todos os potenciais perigos associados a cada etapa do processo produtivo, a probabilidade de ocorrência e a severidade de cada um desses riscos, analisando desde a seleção da matéria-prima até o produto final. Princípio 2, determinação dos pontos críticos de controle, PCC, objetiva a eliminar os perigos relacionados à inocuidade dos alimentos ou minimizar a probabilidade de ocorrência dos mesmos. O PCC, pontos críticos de controle, são pontos, procedimentos, operações ou etapas nos quais alguma medida de controle deve ser aplicada. Princípio 3. Estabelecimento de limite crítico. O limite crítico estabelece valores máximos e ou mínimos que, quando não atendidos, impossibilitam a garantia da segurança do alimento. Esses limites críticos garantem o controle de cada PCC, ponto crítico de controle, e diferenciam a aceitação ou não aceitação do processo. Aí o que acontece nesse princípio 3? Se algum ponto crítico de controle for estabelecido e não for atendido, simplesmente os processos eles devem ser ignorados e repetidos novamente dentro do trabalho da equipe que ali estiver no processo de fabricação. Tá ok? O princípio 4. O estabelecimento do sistema de monitorização. O sistema de monitorização consiste na medição dos parâmetros de controle para avaliar se um ponto crítico de controle está dentro dos valores aceitáveis, assegurando o controle sistemático dos pontos críticos de controle. Princípio 5. Estabelecimento das ações corretivas em caso de desvios dos limites críticos. Devem ser estipuladas ações corretivas para quando o PCC não estiver sob o controle, e essas ações corretivas devem ser implementadas sempre que os limites críticos não estiverem dentro dos parâmetros pré-determinados. Princípio 6. Estabelecimento dos procedimentos de verificação. Esse princípio serve para confirmar a eficácia do sistema APPCC por meio da avaliação do cumprimento do plano, métodos, procedimentos, testes, dentre outros. O princípio 7. Os registros e documentação. Os registros são as evidências da realização de atividades relacionadas à operacionalidade do sistema APPCC. O que acontece, tá, pessoal, com esse sistema aqui de registros e documentação de todo o processo produtivo? Isso aqui é, na verdade, um acástico do sistema empresarial de vocês, tá ok? Então, todo o passado da indústria, da produção de determinado produto e alimento, ele vai ser registrado e documentado dentro da empresa para eventuais consultas, né? Sejam essas consultas a nível didático, sejam essas consultas a nível profissional e técnico, sejam essas consultas a nível de investigação e de inspeção federal, estadual ou municipal, tá ok? Então é sempre bom ter os registros e a documentação de tudo que vocês fazem dentro da indústria para que qualquer eventual problema que ocasionar por algum cliente maldoso, nem sempre acontece isso, mas se qualquer problema acontecer com algum cliente, se alguém duvidar que porventura seja relacionado com algum dos seus produtos, alimentos, ou alguma coisa que você produziu, simplesmente você tendo a documentação de cada lote dos produtos produzidos ali, você vai evitar possíveis transtornos futuros, tá ok? E simplesmente isso é uma forma de você garantir, né, a qualidade dos seus produtos e garantir também que vocês vão atender da melhor forma possível a todos e qualquer pessoa, tá ok? Vamos agora para os 12 passos sequenciais da metodologia de implementação do sistema APPCC, que são: passo 1, constituição da equipe APPCC. É imprescindível que a equipe seja constituída por representantes de cada setor envolvido na segurança dos alimentos produzidos.
qualidade, manutenção, produção e logística. Ou seja, cada setor dentro da empresa, dentro da indústria, deve ter um representante ali, na verdade, que esteja simplesmente envolvido na metodologia do APPCC para implantação e para a rastreabilidade desses mecanismos. Temos aí a descrição, o passo 2, a descrição do produto. Cada produto deve ser especificado detalhadamente, descrevendo a metodologia de preparação, matéria-prima utilizada, modo correto de armazenamento e transporte, características químicas, físicas e microbiológicas normais e todas as informações necessárias para garantir o uso correto do produto pelo consumidor final. Passo 3. Identificação do uso pretendido. É necessário identificar as informações para o consumidor, para que o consumidor deva se atentar, né, como o consumo correto do produto e a presença de alergênicos. Né. O passo 4 é a construção do fluxograma. O fluxograma do processo de produção deve ser construído de maneira lógica, clara e organizada, de acordo com cada etapa. O fluxograma aqui nada mais é do que um organograma, né? Vocês podem entender um organograma, um fluxograma de produção, simplesmente como alguns ícones, né? Simplesmente organizados de forma geométrica, em um quadrado ou em um retângulo, no qual vocês organizam ali detalhadamente cada etapa do processo de produção, né? Vocês vão organizar em um gráfico simplesmente todo o processo de produção da empresa de vocês, nesse passo. O passo 5 é a confirmação do fluxograma do terreno. É necessário conferir se o que foi levantado no fluxograma realmente corresponde à realidade. Se faltar alguma informação, o fluxograma deve ser atualizado de acordo com o que se realmente pretende e o que se realmente é praticado na indústria em estudo. O passo 6 é a identificação e análise de perigos, análise e identificação de medidas preventivas para controle dos perigos identificados, do princípio 1. De acordo com o princípio 1, os perigos e riscos devem ser identificados para que seja, na verdade, possível adotar medidas corretivas caso algum desses perigos seja de uma ameaça. É preciso considerar os 3 tipos de perigos: biológicos, bactérias, vírus, fungos e outros, micro-organismos, químicos, toxinas, inseticidas, fungicidas, materiais de limpeza, etc. E físicos, sólidos indesejados, insetos, objetos, pelos, dentre outros contaminantes. O passo 7 é determinar os pontos críticos de controle, aplicar o princípio 2. Aí voltar lá no princípio 2. O passo 8 é estabelecer os limites críticos de controle de cada PCC, cada ponto crítico de controle. Simplesmente aplicar o primeiro princípio, princípio 3. Primeiro princípio não, princípio 3. Já temos agora o passo 9, que é estabelecer um sistema de monitoramento, aplicar o princípio 4. Né? Aqui são os princípios ditos acima, né? Antes dos passos. E agora nós temos simplesmente uma orquestração aqui, uma organização total, porque é muito complexo e bastante técnico, né? Bastante avançado esse sistema de APPCC. Aqui nós temos o passo 10, que é simplesmente estabelecer ações corretivas, aplicações, o princípio 5. E temos simplesmente o passo 11, que é estabelecer os procedimentos de verificação, aplicar o princípio 6. E o passo 12, que é simplesmente o controle dos documentos e dados, que é simplesmente utilizar e aplicar o princípio 7. Ok, pessoal? Aqui tem o passo a passo, né? Esses passos aqui são o passo a passo da implementação do sistema APPCC. Tudo bem didático, tudo bem fácil de vocês compreenderem aqui, sem nenhum tipo de mistério, né? Sem nenhum tipo de empecilho aqui que deixe essa energia densa, tá ok? Vocês vão aplicar isso aqui da melhor forma possível. Claro que de acordo com o avanço, de acordo com a subida e a elevação de vocês dentro de suas indústrias e de suas empresas. Tá ok, pessoal? Isso é muito fácil de fazer e muito simples, né? Apesar de complexo, muita coisa, né? Vocês têm aí, na verdade, apenas de fazer um pequeno estudo
bem detalhado e organizado, documentado, e depois instruir cada colaborador dentro da empresa, da sua indústria, a trabalhar dessa forma organizada, tá ok? Agora nós temos as OS, a ordem de serviço. O que é uma ordem de serviço? Uma ordem de serviço geralmente é uma tarefa ou um trabalho para um cliente que pode ser agendado ou atribuído a alguém. Esse pedido ele pode ser a partir de uma solicitação do cliente ou criado internamente na organização. As ordens de serviço também podem ser criadas como acompanhamento de inspeções ou auditorias internas ou externas. Aqui no nosso caso, em específico, uma OS é gerada após a detecção de perigos e pontos críticos de controle no APPCC, onde se detecta um perigo e ponto crítico de controle e vamos ali criar uma OS, uma ordem de serviço, para agir instantaneamente para a correção desses pontos e perigos críticos de controle, tá ok? Então, era basicamente isso, né, sobre essa aula de hoje. Uma aula que ficou um pouquinho estendida, né, mas que vocês podem aí simplesmente entender que é fácil manter essa estrutura, é fácil manter essa organização dentro da empresa de vocês, tá ok? Dentro do sistema industrial de vocês. Eu não vou me alongar muito, né? Os detalhes técnicos que vocês precisam aí, todos vão ser documentados, né? Não precisa de vocês decorar nada. Vocês podem ter o guia de vocês aí impresso, né? Para simplesmente colocar isso em prática, né? Não precisa de vocês correrem para estabelecer isso de imediato, tá ok? Se vocês tiverem alguma dificuldade em interpretar isso, em colocar isso em prática, porque é uma questão bastante técnica, né? Bastante aprofundada, bastante complexa, simplesmente vocês podem estudar pouco a pouco e, de acordo com a necessidade de ampliação de suas empresas e indústrias, vocês vão aí estipulando o prazo e o período para a implementação dessas técnicas avançadas de controle de qualidade dos alimentos. Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço e até mais.